Capítulo 12. A bolha. Quanto vale a Ox? Perguntou Eike. Era o início de abril de 2010 e todos os 20 lugares da sala de reuniões da holding estavam ocupados. A provocação consistia em mais um dos jogos do patrão. Todo mundo sabia que, na bolsa, a companhia estava cotada em 33 bilhões de dólares. O que ele queria era testar o apetite de seus pretórios, num momento em que se preparava para oferecer a petroleira no mercado. A ideia era repetir o sucesso da venda da MMX à Anglo-American. Nas últimas semanas, os banqueiros rondavam o grupo como moscas de padaria, tentando ser os primeiros lembrados para assumir o mandato de venda da mais importante empresa do grupo. O empresário, porém, nada faria antes de falar com seus escudeiros, um por um, numa espécie de leilão informal, um ritual tantas vezes repetido que já se tornara um clássico do universo X. O primeiro executivo a ser chamado para dar um lance foi Flávio Godinho, que, como de costume, sentava-se ao lado do chefe. O vice-presidente da holding então soltou seu chute. 48 bilhões de dólares. Eike, trocando olhares cúmplices com Paulo Mendonça, postado do outro lado do patrão, manifestou seu desagrado. Ah, não. Que calça curta. Assim não dá. E o doutor Will dava corda, perdoa, Mr. Batista. Ele não sabe. O empresário prosseguiu. Gouveia, o que você acha? O advogado e diretor de finanças corporativas sabia que, naquele jogo, só valia aumentar a oferta. Bem, Eike, uns 60 bilhões. O chefe, mais uma vez, dividiu a insatisfação com Mendonça. Está vendo, Paulo? É uma tragédia. É por isso que não dá para trabalhar com essa turma. Um bando de frouxos. E assim ele foi colhendo lances cada vez maiores, até chegar ao próprio Dr. Will. Mr. Batista, você sabe qual é meu número. Já te dei por escrito. Não preciso falar. Eike regozijava-se. Fala, Paulo. Fala. Mostra para eles. E então, com ares de importância, o Mendonça revelaria seu veredito, 130 bilhões. Orgulhoso, o empresário em seguida determinou que o gerente financeiro e de relações com investidores Gabriel de Biasi, o Gabinha, colocasse no mural a equação que permitiria avaliar a Ox naquela cifra. A ideia era separar a petroleira em duas empresas, uma, com os ativos da Bacia de Campos, outra, com os blocos em terra, e vender 20% da primeira, a principal. Nesse cenário, os 20% sairiam por cerca de 20 bilhões de dólares. Os 100 bilhões de dólares que Eike julgava valer toda a companhia representavam meia Petrobras, que já produzia então 2 milhões de barris de petróleo por dia. A Ox não tinha sequer um barril de reservas garantidas. No fundo, pois, ninguém ali acreditava muito que as multinacionais do petróleo se dispusessem a pagar todo aquele dinheiro por uma parte da empresa. O empresário e Dr. Will pareciam ser a exceção. Depois de ter feito o negócio com a Anglo sair mesmo com toda a dificuldade, Eike passara a viver em outra órbita e ninguém no Grupo X fazia o menor esforço para resgatá-lo de seu mundo paralelo. Se conseguisse vender uma parte da petroleira por qualquer valor próximo do imaginado, poderia até chegar ao topo da lista dos mais ricos do mundo e todo aquele pessoal encheria os bolsos junto com ele. A ideia de vender uma fatia da Ox era discutida internamente desde o final de 2009, quando os resultados dos primeiros poços começaram a ser anunciados. Uma das máximas da indústria de petróleo diz que exploração é negócio de baixo custo e alto risco, e produção, de baixo risco e alto custo. Portanto, comparado à fortuna que ainda precisaria despender para colocar os poços a produzir, o dinheiro do IPO era troco. Àquela altura, 1,7 bilhão de reais já havia sido gasto com sondas, estudos sísmicos e perfuração de poços.
dos 7,2 bilhões de reais que a companhia tinha logo após o IPO, e que vinham rendendo em aplicações financeiras desde então, ainda restavam 6,7 bilhões menos 2, o que, em tese, seria o bastante, mas desde que tudo corresse 100% como planejado. Qualquer derrapada no caminho poderia gerar custos extras que a petroleira não estava preparada para cobrir. Atrair um sócio naquela fase não era importante só para dividir os custos, mas também para ajudar com braços na complexa tarefa. As atenções dos pretórios de Eike desta vez se voltaram para a Ásia. As economias desenvolvidas do Ocidente ainda não haviam se recuperado completamente da crise, mas a China bombava. A MMX tinha ido buscar naquele continente seus novos sócios, os chineses da Wisco e os sul-coreanos da também siderúrgica SK Networks, movidos pela necessidade de garantir acesso a matérias-primas. A mesma lógica que valia para o minério valeria também para o petróleo. Com o pré-sal, o Brasil se tornará a maior promessa do setor, um enclave onde todas as grandes petroleiras do mundo buscavam fincar bandeira. Havia, ainda, o fator Eike. Os compatriotas de Deng Xiaoping, autor da célebre máxima enriquecer é glorioso, estavam encantados com o empresário. Chamavam-no de Mr. Eite, em referência à sua privilegiada posição na lista da Forbes, e, quando ele promoveu o leilão informal da OXY, a estatal chinesa Sinopec acabara de assinar um acordo de confidencialidade para ter acesso aos dados da companhia. Semanas antes, Eike havia recebido o diretor da estatal chinesa para um jantar no Mr. Lan. O chinês informara ao empresário que a empresa asiática dispunha de 7 bilhões de dólares para investir em ativos na América do Sul, e queria conhecer o que a OXY tinha a oferecer. A CNOOC, outra estatal da China, estava em vias de assinar documento semelhante. Segundo os banqueiros que tratavam com o grupo de Eike, havia até uma espécie de competição nos bastidores pelo acesso aos dados da petroleira. Animado com o interesse, Eike decretaria prioridade total à operação de venda, batizada de Projeto LAN. Antecipando mais uma jogada genial, Eike pousou no heliponto de um centro empresarial na Barra da Tijuca, na tarde de 14 de abril de 2010, acompanhado de Gouveia, de Zarta, o profeta do Apocalipse, e de Andréia Pereira, gerente de relações com investidores da holding, convidado para a entrevista inaugural da XPTV, o novo canal pela internet da corretora carioca de mesmo nome. Fundada em 2001 por jovens empreendedores, a XP se especializara, nos últimos anos, em investidores individuais, e, assim como o próprio empresário, crescera muito com a chegada de novos aplicadores à bolsa. Era, portanto, um encontro de iguais. Eike chegou bem-humorado, vestindo, sob o terno preto, uma de suas indefectíveis camisetas de malha compradas na Macy's e que constituíam seu uniforme de trabalho. Logo demonstraria estar com seu melhor ânimo vendedor, discorrendo ardorosamente sobre suas iniciativas e desfilando seus jargões preferidos. 4. Eu sou anti-puxadinho. Eu não vou fazer algo mais ou menos. Eu sei enxergar diamantes não polidos. Deu também um jeito de encaixar menções à sua visão 360 graus, explicou animadamente como sua OXY, fabricante de navios e plataformas para a OXY, que acabara de abrir capital, seria a Embraer dos mares, produzindo embarcações em parceria com a coreana Hyundai. Claramente empolgados com a presença do empresário no estúdio, os dois jovens apresentadores não fariam mais do que levantar a bola para que se exibisse ele, que cumpriria o script à risca, entusiasmando-se com o próprio discurso. Quanto mais falava, mais se inflamava. Até que lhe lançaram a pergunta pela qual esperava, considerando a quantidade de reservas da OXY, não julgava que as ações estavam da companhia muito baratas. E mais, não pretendia vender algum campo para mostrar que a empresa na verdade valia bem mais do que os investidores achavam? Excelente pergunta, exclamou ele, para, em seguida, começar a revelar em detalhes o plano que desenhava até então em sigilo para a petroleira.
Pretendia, sim, negociá-la, da mesma maneira que a gente fez com a venda da MMX para a Anglo-American. E continuou, a Oxy tem hoje $1 trilhão de valor em petróleo em águas rasas. E nós, sim, estamos nos preparando para vender um pedaço pequeno, de 20% apenas, para fazer uma mega monetização para os investidores de novo entenderem como se cria riqueza nessa área de recursos naturais. Acompanhando as entrevistas do lado de fora do estúdio, os assessores de Eike se entreolhavam incrédulos. O chefe não só contava para todo mundo algo que, ao menos em tese, deveria ficar restrito à companhia como sem qualquer critério lançava números ao léu, dando como certo um petróleo que ninguém ainda era capaz de garantir se poderia mesmo ser extraído. Como ninguém o parava, contudo, ele continuou. O investidor precisa entender, sabe? Em recursos naturais, quando você consegue ser dono, como aconteceu no caso da Oxy, de blocos no sul de Campos, que eu considero talvez os melhores blocos de exploração do mundo, vou repetir, do mundo. Tem $1 trilhão de valor ali. Isso pode ser monetizado em valores de até $100 bilhões, tá? Só nessa área de Campos. Isso quer dizer o seguinte, isso é mais de 3 vezes o valor da companhia hoje. Seriam 5 minutos ininterruptos de um discurso inflamado, embora proferido num tom coloquial e até tranquilo para os padrões eikianos. Apesar da modulação perfeita para uma entrevista, aquele papo mais parecia em termos de conteúdo de um vendedor de rua do varejo, e não do controlador de uma empresa sujeita às regras do mercado financeiro. Uma das razões por que estou aqui é porque eu quero que os brasileiros não percam a oportunidade de ganhar dinheiro com isso que estou explicando. Porque, no dia em que a gente anunciar esse negócio, as ações vão duplicar, vão triplicar de valor, e as pessoas não vão estar posicionadas. Os anfitriões balançavam a cabeça e sorriam embevecidos. Já o empresário chegava a gaguejar de tanta euforia. Os investidores têm que entender o que eu estou dizendo aqui. Eu não gosto de promover meus negócios quando eu não enxergo a riqueza que está para ser criada. Não gosto, não faço, tenho vergonha, tá? A equipe da Oxy são gente. É um pessoal conservador, tá? Ao contrário, eles seguram dados. Então, eu posso falar porque eu enxergo isso, já vi acontecer, e nós vamos entregar essa riqueza nos próximos meses. Foi um discurso tão longo e enfático que, quando Eike afinal se calou, os entrevistadores ficaram sem palavras. Percebendo a situação, ele mesmo perguntou, surpresos. A resposta, já agora entre sorrisos, não, felizes. Por mais 36 minutos, seguiria falando o que bem entendia e inflando as expectativas sobre sua petroleira. Prometeu o início da produção para o primeiro trimestre de 2011 e ainda disse que chamaria o presidente Lula e os governadores para botar a mão no óleo. Em sua opinião, a Oxy era uma empresa tão eficiente que não seria nada estranho a Petrobras chamá-la para uma parceria. O empresário, claro, não se esqueceria de mencionar sua recente promoção ao 8º mais rico do mundo na lista da Forbes. Se nós fizemos o maior salto do mundo na lista, não foi por nenhum negócio novo. Foi por pura execução. O risco X é o de ganhar muito dinheiro. De volta ao helicóptero, os executivos tentaram alertá-lo para o fato de que falara demais. Todos aqueles dados soltos a esmo seriam entendidos pelos órgãos reguladores como novas estimativas. Pela regra, no entanto, deveriam antes ser comprovadas por algum parecer ou estudo técnico, e só depois anunciadas em fato relevante, para todos os investidores ao mesmo tempo, e não lançadas assim, de chofre, sem qualquer embasamento, num canal de TV pela internet. Ademais, anunciar o propósito de vender parte da petroleira de modo precipitado, em um momento inicial do processo, em que o contrato com os bancos sequer fora fechado e em que os técnicos da Oxy ainda preparavam longe de concluir o material a ser exibido aos interessados, para o qual faltava muita conta. Se o negócio afinal não desse certo, todo aquele falatório se converteria em tiro no pé.
Aquelas declarações poderiam ser compreendidas como manipulação de mercado, e a CVM e a Bovespa criariam um problemão. Eike, porém, descartou todos os avisos. Seus assessores eram mesmo uns calças curtas, afirmou. Sabia o que estava fazendo. Era preciso falar a língua de investidor pessoa física, o cliente da XP. Fazia apenas 4 meses que as ações da empresa haviam deixado de ser restritas aos grandes aplicadores, desde então liberadas para qualquer investidor. Todo esse público, explicava, precisava ser conquistado. Daí ele dizer que a OGS já superara a fase de exploração e que chegara a hora de colher os resultados, o que não era tecnicamente correto, mas era como ele que considerava ser. Segundo o empresário, a companhia valia muito mais do que o mercado pensava. Depois daquela entrevista, projetava, seria impossível não entenderem isso. Seria mesmo. Afinal, ao contrário do que ele sugeria frequentemente, o investidor brasileiro sabia fazer conta. E o cálculo implícito nos números que recitara não era nem um pouco difícil de inferir. Se havia debaixo da terra $1 trilhão, considerados os $100 por barril previstos, deveria haver 10 bilhões de barris em reservas recuperáveis só na bacia de Campos. Era impressionante. Muito mais do que os 6,7 bilhões de barris já anunciados pela petroleira meramente como potencial. E Eike garantia que tudo se transformaria em dinheiro para si e para os demais acionistas. A entrevista foi exibida na internet na manhã do dia seguinte, 15 de abril. Em poucas horas, as afirmações do empresário ganharam manchetes nas agências de notícias e nos sites especializados. Mais um dia estampariam as páginas dos jornais. Durante todo o dia 15, as ações da OGS dominariam o pregão. Acreditando ou não em Eike, gostando ou não da companhia, os operadores do mercado compreenderam que ali estava uma boa oportunidade de faturar e correram para adquirir os papéis. O volume de negociações triplicaria, passando de 244 milhões para 734 milhões de reais. 5 Aquilo tinha cara de movimento especulativo, jeito de movimento especulativo, e era, de fato, uma tremenda especulação, inaugurada pelo próprio controlador da OGS. Nenhum dos números citados por Eike na entrevista fora anunciado oficialmente pela petroleira e não se conhecia qualquer comprovação técnica do que dizia. Diante da situação, portanto, Bovespa e CVM pediriam explicações. O xerife do mercado queria saber se o empresário botara mesmo à venda uma participação na OGS e, em caso positivo, por que não comunicar a decisão de forma apropriada. E não só os órgãos reguladores, mas também investidores e jornalistas cobrariam mais informações à companhia. Todos em busca de entender o que havia de tão sensacional na jovem petroleira de Eike Batista, e que números tão retumbantes eram aqueles que citara sem qualquer ressalva. Às pressas, naquele mesmo dia, a Diretoria de Relações com Investidores do Grupo X emitiu um comunicado em que tentava aliviar o impacto das declarações do patrão. Conciso, o texto dedicava 7 linhas à explicação da alta, que atribuirá um relatório do Credit Suisse elevando o preço considerado ideal para as ações da OGS, e a uma reportagem da Bloomberg sobre a possível venda. 6 A respeito da entrevista dada à XPTV por Eike, nenhuma palavra. O empresário, nem um pouco preocupado com a CVM, era muito satisfeito com o próprio desempenho. E, enquanto os especuladores se fartavam na bolsa, posava para fotos em Brasília, ao lado de Lula e Hu Jintao, assinando um memorando de entendimento com os chineses da Wisco para a instalação de uma siderúrgica no Porto do Açu. O negócio foi mencionado por Lula em seu discurso, como exemplo das boas relações entre os dois países. O documento assinado por Eike e os chineses não ia além de uma declaração de intenções e só se saberia anos depois, nunca passaria disso. Mas servia então para lembrar aos investidores do que ele era capaz quando o assunto era megamonetização.
Quem assistir ao vizinho faturar muito com a venda da MMX para a Anglo-American pretendia ficar de fora novamente, e todos saíram em busca de um bilhete premiado na Mega Sena de Eike Batista. A recente euforia dos IPOs e a grande adesão de pequenos aplicadores à bolsa haviam transformado o mercado de capitais brasileiro numa novidade pujante, a qual acorreram os grandes bancos estrangeiros e fundos de investimento do mundo. Em teoria, era um mercado sofisticado e com regras de governança e conduta tão estritas quanto as dos mais avançados do planeta. O sistema de regulação, porém, não acompanhara esse avanço. Comparada à máquina de fiscalização dos países onde o mercado de ações é uma indústria poderosa, como os Estados Unidos, a CVM parecia peça de museu. Processos em papel, muito trabalho para poucos técnicos e uma penúria crônica. Faltava dinheiro para táxi e até toner para impressoras tornavam a autarquia uma engrenagem lenta, que levava em média 2 anos até julgar um processo. 7 Quando, afinal, o julgamento ocorria, as punições com frequência eram brandas demais, com multas ínfimas em relação ao lucro obtido com as supostas operações ilegais. Nesse ambiente de cobertor curto e cultura condescendente, as bravatas de Eike eram um assunto menor para os órgãos de fiscalização. Depois da entrevista do empresário à XPTV, contudo, as ações da petroleira começaram a se descolar do Ibovespa, transformando o que era apenas uma empresa promissora, uma queridinha dos investidores, em uma bolha de grandes proporções. Com as ações da OXY subindo e a estrela de Landim se apagando, Paulo Mendonça passou a reinar absoluto, sem ninguém a lhe fazer sombra. O presidente da petroleira, Francisco Gross, faleceria em maio de 2010 em decorrência de um câncer. Mendonça, o homem dos 9 bilhões de barris de petróleo, ascendera na mesma velocidade e magnitude que o preço da companhia na bolsa. Ninguém da órbita de Eike tinha, então, mais influência sobre o chefe do que ele. O Dr. Will estava longe de ser uma unanimidade, mas andava tão poderoso que mesmo os mais antigos e íntimos escudeiros do empresário tomavam cuidado em seus comentários. Entre enciumados e preocupados, diziam uns aos outros, nos papos de corredor, que o patrão fora hipnotizado pelo português. O empresário tratava Mendonça como um bibelô, massageando seu ego e carregando para todo lado. Mais do que o encanto com os bilhões de barris que o geólogo lidera, guiava suas atitudes um raciocínio bem pragmático. O novo braço direito já estava virtualmente muito rico. Àquela altura, suas ações da OXY valiam mais de 320 milhões de reais. Ele precisava, pois, de outro estímulo além do dinheiro para continuar trabalhando por Eike. Tinha de ser mantido satisfeito, mas, ao mesmo tempo, sedento por mais. Assim, aos poucos, o empresário lhe ofereceria privilégios até então inéditos no Grupo X. Dr. Will era o único a poder usar o jato Gulf estreando-chefe, o mais luxuoso e potente da frota de 5 aeronaves, em suas viagens a trabalho. Ademais, seu salário, inicialmente de R$ 75 mil, fora aumentado para 200 mil mensais. Mendonça e Marcelo Torres circulavam em Ondas CRV blindados cedidos pela companhia, mas só Dr. Will tinha ainda motorista à disposição. Nenhum dos seus merecia tais mordomias e os dois nem seus eram. Eike justificava as benesses alegando que um homem como Mendonça, com todo aquele conhecimento acumulado, não poderia andar sem proteção. Ele era o próprio tesouro a ser preservado. Tampouco era mais o petroleiro de classe média que se maravilhara com a vista de Manhattan desde um hotel 5 estrelas. Então já íntimo da cidade que nunca dorme, tornara-se cliente VIP e com espaço reservado na adega da Serra Alemã, uma das mais sofisticadas e tradicionais lojas de vinho de Nova York. Voltava de suas visitas a Manhattan com caixas de bons vinhos e champanhes, alguns dos quais para a fornida geladeira da OXY, de onde eram sacados para celebrar, entre abraços e high fives, os frequentes anúncios positivos da empresa.
Só nos 3 primeiros meses de 2010 foram 10 fatos relevantes dos quais se anunciavam novas descobertas. No jargão petroleiro, toda vez que se fura um poço e sai petróleo, dá-se uma descoberta. Até que se possa dizer que tal descoberta terá alguma serventia e que o óleo incrustado no subsolo marinho poderá ser retirado em larga escala e com lucro, porém, vai um longo caminho, que ainda não fora percorrido pela OGSE. As descobertas anunciadas em grande estilo, portanto, ainda não significavam que a empresa estava no caminho da multiplicação do dinheiro prometido por Eike. O público leigo, contudo, não tinha clareza sobre essa particularidade e comemorava os anúncios do empresário junto com ele. Na nova fase, a petroleira deixara para trás os tempos de miséria e passara a ocupar um andar inteiro, onde tinha uma sala de projeção para que as visitas, usando óculos especiais, apreciassem as imagens coloridas do subsolo marinho. A sala de sísmica 3D, que custara ao grupo módicos R$ 1,5 milhão. Dos 360 funcionários da petroleira, 72 tinham permissão para viajar de classe executiva e escolher os próprios hotéis, com cartão de crédito corporativo liberado para despesas. Num perfil do viajante do Grupo X, feito pelo setor administrativo da Holding X, constatou-se que o custo médio dessas viagens era de $40.000, cerca de 75% das quais marcadas na última hora, e havia praticamente um hábito de agendar reuniões no exterior na sexta-feira ou na segunda, para poder aproveitar o final de semana de folga fora do Brasil. Apesar dos protestos de seus assessores, e que não permitia que os privilégios fossem retirados no meu pessoal, ninguém toca, dizia. Os pedidos de seus homens de ouro do petróleo, como patrocínio atletas de vôlei de praia amigos de Marcelo Torres, tinham prioridade na avaliação do empresário. A companhia era então a prima rica da família X e merecia, segundo o patrão, o upgrade que, aliás, renderia à petroleira o apelido de Otique. Pelo menos quanto a Mendonça, os mimos surtiram efeito. O português andava exultante. Desfrutava do novo status com gosto e retribuía a atenção do chefe com atos de bajulação explícita. Logo que a OGSE começou a realizar seus testes, apareceu na sala de Eike com uma pipeta cheia de lama preta, dizendo: "Mr. Batista, aqui está seu óleo." Foi um sucesso. De uma outra vez, quando o patrão voltou ao escritório cheio de esparadrapos no rosto, depois de uns dias de ausência para se submeter a uma cirurgia plástica, Dr. Will comentou, para surpresa dos colegas, que o empresário ficara ainda mais bonito com os curativos. E, quando chegou de uma viagem a Roma, surgiu no escritório com 2 garrafas de vinho compradas na capital italiana especialmente para Eike. "Em cada rua de Roma eu me lembrava de você, Mr. Batista." Os anúncios da OGSE mesmerizavam o mercado de tal forma que até a Petrobras, onde sempre reinara a certeza de que os campos exploratórios adquiridos por Eike não valiam o que ele declarava, decidiu rever os próprios estudos sobre os blocos da concorrente. Os informes positivos eram tantos e tão retumbantes que os técnicos da estatal começaram a balançar. Teriam deixado escapar alguma informação importante enquanto controlavam alguns daqueles blocos? Era algo a se conferir, afinal, nenhuma outra companhia de petróleo do planeta conseguira resultados tão bons num período tão curto. A gerência de exploração da Petrobras então mandou que seu time de Macaé analisasse com lupa as imagens sísmicas e os dados dos poços da região. Durante algumas semanas, os especialistas esquadrinharam os dados dos campos da OGSE em busca da chave do mistério. E, por mais que procurassem, nada encontravam. Deram-se por satisfeitos ao concluir que o que Eike vendia era mesmo vento. Pelo menos, não haviam errado. Se os investidores quisessem acreditar no que o empresário panfletava, problema deles. E voltaram a se concentrar no próprio trabalho. Os petroleiros de Macaé não estavam sozinhos. No próprio Grupo X crescia o volume daqueles que viam nas notícias espetaculares da petroleira um engodo.
Vez por outra algum dos executivos pedia a Eiki que o deixasse conferir os dados e tentar fiscalizar a co-irmã, em prol da boa governança e da transparência que o chefe tanto apregoava. Ele concordava de início, mas a tal auditoria nunca acontecia, porque Mendonça sempre respondia com novas boas notícias que faziam o empresário esquecer a ideia. Nem Eliezer Batista, cético quanto àquela indústria de fatos relevantes, conseguia abrir a guarda do filho. Não que Eiki e Papi estivessem brigados. Pelo contrário. Depois de décadas de rusgas, estavam em paz. O empresário até havia financiado recentemente a realização de um documentário sobre a vida do pai, Eliezer, o engenheiro do Brasil. 8 Na prática, porém, andavam mais distantes. A OGS era a primeira iniciativa bem-sucedida de Eiki em décadas sem um traço sequer de interferência ou influência paterna. E não só. Se dependesse de Eliezer, aquela empresa nunca teria existido, pois avaliava que se envolver com petróleo era arriscado e custoso demais para alguém já enredado em tantos projetos grandiosos. No momento, pois, em que a petroleira se consolidava como um sucesso, uma nova ordem se estabelecia no Império X, arranjo em que o patriarca e seus amigos ficariam progressivamente distantes do centro dos acontecimentos e do sol. Eiki Batista. Cada vez mais, seriam vistos pelas novas figuras centrais do grupo como um bando de velhinhos simpáticos, porém ultrapassados. Pela estratégia desenhada, o processo de venda da OGS se daria de forma bem semelhante ao da mineradora, a MMX. Primeiro, a empresa seria cindida em duas partes, OGS Campos, dona dos blocos no mar, e OGS Maranhão, dos ativos em terra. A ideia era negociar 20% da primeira por cerca de 20 bilhões de dólares, considerando, é claro, que a OGS toda valesse cerca de 100 bilhões, como Eiki de Serra XPTV. Ao contrário do que era praxe na indústria contabilizar o que havia de reservas, dar preço a isso e oferecer aos compradores, fizera-se uma conta de chegada. O objetivo era levantar os 20 bilhões, intento para o qual seria preciso convencer os chineses e os italianos, americanos, franceses, russos ou até noruegueses, que se candidataram a conferir o data room da petroleira de que a companhia poderia mesmo extrair do subsolo 10 bilhões de barris. Dentro da OGS, a ordem passou a ser organizar o material e a numeralha interna de modo a que as estimativas alcançassem os tais 10 bilhões. Houve, portanto, quem reclamasse ao receber a tarefa. Ele tá maluco? Tá forçando a barra. Nenhuma empresa de petróleo é otária para olhar isso aqui e acreditar que tem 10 bilhões de barris, comentavam os geólogos nas conversas de corredor. Quem entendesse do riscado só precisaria aplicar uma regra de 3 para perceber o absurdo da projeção. Para ter tudo aquilo, a área da OGS tinha de estar 100% cheia de óleo, o que era raríssimo no mundo do petróleo, e ainda ter acumulado mais do que o triplo do que continha, por exemplo, o campo gigante de Roncador, o maior da bacia de Campos. Só mesmo um milagre geológico operaria tal fenômeno. Contudo, a despeito de uma ou outra ressalva sarcástica, ninguém ousaria contestar frontalmente Paulo Mendonça. Afinal, muitos daqueles técnicos deviam o novo status de suas contas bancárias ao Dr. Will, ao redor do qual formavam um pequeno séquito e em nome de quem decidiram fazer o melhor que podiam em busca do preço definido como meta. A gente começou a contabilizar todo e qualquer traço que aparecesse nas sísmicas. Até espirro valia, lembraria um dos membros da equipe. Na ânsia de justificar as estimativas que saíam das conversas entre Eiki e Mendonça, de vender a empresa e de fazer muito dinheiro, os técnicos da petroleira passaram a atravessar a tênue fronteira que separa o excesso de otimismo da maquiagem nas projeções, de modo que haveria, no meio do caminho, algumas poucas defecções no time, de gente que não topara cruzar esses limites. A maioria, porém, manteve-se ali, superando o eventual incômodo em função da promessa de riqueza iminente. O futuro, entretanto, cristalizaria tal esforço como em vão.
A primeira petroleira a ter acesso aos dados da UGS foi a Sinopec, no início de junho de 2010. Os chineses vieram ao Brasil com uma equipe de quase 30 pessoas, entre engenheiros, geólogos e advogados. O tamanho da entourage podia ser interpretado como sinal de apetite para negócios, mas também como de precaução. De partida, alguns não tinham a menor ideia de onde ficava a bacia de Campos e a maior parte não propunha perguntas muito aprofundadas sobre as grandes descobertas da companhia. Eram muitas, no entanto, as questões a respeito da nova fronteira exploratória descoberta pela Petrobras. Esses caras não estão aqui para saber da gente. O negócio deles é ter aula grátis sobre o pré-sal, comentou um dos geólogos, depois de uma longa explanação na sala 3D. Mesmo assim, ao final de 3 dias checando os dados da UGS, os chineses pareciam interessados. Ao longo de junho, outras 3 empresas além da Sinopec, a francesa Total e a também chinesa CNOOC, que tinham garantido seu lugar na fila para avaliar os ativos manifestaram interesse, mas o prazo inicial para o recebimento de uma proposta, o mês de julho, terminaria sem que houvesse uma oferta firme. Os pretórios de EIC começavam a ficar ansiosos. A primeira ideia do empresário fora concentrar os esforços em 3 ou 4 potenciais compradores. Porém, como ninguém demonstrou disposição para fechar o negócio logo, ele mandou chamar mais competidores para o processo. A verdade é que, mesmo que os blocos da UGS contivessem todo o óleo prometido, seria difícil repetir o feito de 2 anos antes, com a MMX. O mundo vivia um momento bem diferente em 2010. Como as economias dos países desenvolvidos encaravam uma ressaca interminável da crise, o consumo e sobretudo os preços do petróleo se recuperavam muito lentamente do mergulho abissal sofrido em 2008. Continuavam ainda bem longe dos $100 por barril projetados por EIC. Por mais que trocassem as variáveis de formação de preço em suas planilhas, escolhendo sempre as mais favoráveis, os banqueiros tinham uma grande dificuldade em chegar à avaliação pretendida pelo empresário. Aos poucos, ademais, ficaria claro que perscrutar a labiríntica mente de um chinês era bem mais complicado do que lidar com a lógica cartesiana dos britânicos da Anglo. A Sinopec, de início uma aposta certa, começou a impor lapsos cada vez mais longos na comunicação com a UGS, que, por outro lado, não via surgir no horizonte qualquer outro potencial comprador com apetite suficiente para o grande lance. As reuniões de banqueiros e técnicos com o EIC também eram complicadas. Ele fora de tal maneira tomado pelas incríveis perspectivas que projetara para a petroleira que se recusava a baixar o valor pedido. Vivia assombrado pelo receio de que, depois da venda, a companhia fizesse novas descobertas que acabassem por fazê-lo pensar que negociara muito barato o maior empreendimento de sua vida. Quem acompanhava a ginástica feita por geólogos e banqueiros para sustentar as estimativas do empresário considerava aquele comportamento não apenas esdrúxulo como também temerário. Mas de nada adiantava a interpelá-lo a respeito. Estava seguro de que tinha nas mãos o mais espetacular dos reservatórios de petróleo, e se recusava a sequer imaginar que isso pudesse não ser verdadeiro. Trazia resposta pronta caso alguém tentasse chamar sua atenção para tal possibilidade. Ô fulano, quantos bilhões de dólares você já fez? E encerrava a questão. Em meados de 2010, EIC Batista tinha 5 companhias com ações vendidas em bolsa e ao menos outras 3 fechadas, que administravam de barcos a edifícios comerciais. Sua fortuna, a maior do Brasil, era avaliada pela revista Forbes em 27 bilhões de dólares. 9 ainda assim, segundo o empresário, os brasileiros não compreendiam a grandiosidade de seu império. E a culpa, nesse caso, era de sua equipe de relações com investidores, chamada à sala de reuniões para uma bronca coletiva cada vez que os papéis registravam alguma oscilação. Vocês não sabem vender as minhas empresas,
reclamava, esquecendo-se de que, pela lei, a função do diretor de relações com investidores é a de zelar pelos interesses dos pequenos acionistas, e não do controlador. Os diretores de relações com investidores das companhias X viviam se equilibrando entre a pressão para ajudar a inflar as ações e o dever legal de orientar com clareza e honestidade os minoritários. O da OGS, Marcelo Torres, era considerado por Eike o melhor do grupo. Falava inglês perfeitamente, fazia apresentações convincentes, tinha bons contatos nos bancos e nas gestoras de recursos e nunca decepcionava em entusiasmo vendedor. Nenhum deles, porém, seria capaz de superar o próprio chefe, incansável na busca de canais para vender seus projetos. As empresas X contavam, então, com um plantel de jornalistas maior do que o de quase todas as redações do Rio de Janeiro. Só na holding havia 40 profissionais, entre assessores de imprensa, redatores e web designers, sem contar assessores externos e a produtora que fazia os vídeos, a Conspiração Filmes. Os filmes eram uma obsessão do empresário. Enquanto o padrão nos outros grandes conglomerados era de um vídeo institucional por mês, mais ou menos, o grupo colocava na internet um por semana. A demanda era tanta e tão constante que o contrato da produtora com a EGS previa um pagamento mensal, e não por trabalho. Quem conhecia bem o funcionamento dessa máquina calcula que tenham sido produzidos, entre 2008 e 2012, pelo menos 100 vídeos diferentes, a um custo total estimado em pelo menos 6 milhões de reais. Mesmo com toda essa estrutura, não havia nas empresas alguém capaz de controlar o que o chefe dizia. Ele mantinha o hábito dos velhos tempos, o de falar com quem tivesse a sorte de alcançá-lo ao telefone. Nessas ocasiões, declarava o que bem entendia e nem sempre era bem-sucedido. Preferia seguir o próprio instinto a ter de perguntar a um assessor de imprensa sobre como devia se comportar. Em meados de 2010, Eike decidiu que o grupo deveria ter uma estratégia de atuação nas redes sociais. O assunto estava na moda entre as grandes corporações, e ele era aficionado por internet. Passava boa parte de seu tempo livre navegando na rede, chegar até a se cadastrar no site de relacionamentos Match.com. Num papo descontraído com auxiliares, até confidenciou que já tiveram um encontro por meio do site. A discussão sobre como atuar na rede, portanto, avançava quando o seu pessoal tocou no tema que mais o irritava: qualquer que fosse a estratégia adotada, precisaria levar em conta as restrições da CVM. O empresário teria de tomar mais cuidado com as projeções que fazia e evitar declarações bombásticas. Vocês não decidem o que eu posso e o que não posso falar. Se eu quiser, entro no Twitter agora, falo o que bem entender e ninguém vai me impedir. Virou-se, então, para uma moça ruiva, integrante da equipe de internet, e mandou que conectasse seu smartphone ao Twitter. À noite, ao chegar em casa, escreveria sua primeira mensagem: Mundão, cheguei, vou tuitar meus pensamentos, minhas disciplinas, SIC, meus valores. Como continuar a fazer do Brasil uma superpotência, SIC. A possibilidade de falar o que quisesse, sem intermediários, tinha um sabor especial para Eike. No dia seguinte, mais um post: sabem o que dá o cruzamento de um burro e uma tartaruga? Um treinador francês de capacete. O empresário se apaixonara pelo Twitter, e o Twitter por ele. Em 2 semanas, reuniria mais de 50 mil seguidores na rede social, o que logo se converteria em mais uma fonte de preocupação para os advogados do grupo, que lhe recomendavam expressamente que não tratasse das empresas e muito menos de seus planos, de modo a não correr o risco de ser punido ou mal interpretado pela CVM. Mas ele não resistiu e, em alguns dias, já desobedecia ao departamento jurídico. Sou um apaixonado por tecnologia no estado da arte. Admiro muito o Steve Jobs. A X vem por aí, publicou, referindo-se a uma de suas tantas companhias, esta, de tecnologia em estágio inicial de formatação. A sigla enigmática da nova empresa em gestação no grupo nada tinha a ver com Apple.
tampouco era concebida com vistas a abrir capital e faturar bilhões, como as principais estrelas da constelação X. Seu real atrativo consistia em ser a companhia dos sonhos do presidente do BNDES, Luciano Coutinho. O professor, como seus auxiliares o chamavam, fora um dos mentores intelectuais da Lei de Reserva de Mercado para Equipamentos de Informática, que impediu a importação de computadores no Brasil entre 1984 e 1991. E continuava tão fiel à crença de que cabia ao Estado induzir o desenvolvimento de uma indústria de tecnologia de ponta que ampliara sua convicção para todos os setores da economia. No comando do Banco de Fomento, Coutinho colocara em marcha um plano de criação de campeões nacionais, empresas eleitas para receber incentivo e competir globalmente por mercados. Graças a essa estratégia, gigantes como a Telefônica Oi e os frigoríficos Friboi e Marfrig recebiam bilhões em empréstimos subsidiados. Para competir em tecnologia, o presidente do BNDES elegera uma companhia bem menor. Tratava-se da Padtec, uma fabricante de equipamentos para comunicações ópticas sediada em Campinas, pela qual Coutinho, que tinha sido professor na Universidade de Campinas, Unicamp, tinha um xodó. Ele estava disposto a injetar capital na CPQD, dona de um polo de tecnologia e acionista da empresa campineira, para que adquirisse outras pequenas firmas e ganhasse musculatura para disputar grandes contratos mundo afora. Mas vivia aflito por achar que as coisas não andavam, e resolveu apelar a EIC, que tinha participação indireta na Padtec por meio de uma de suas sócias. O BNDES já financiava vários dos empreendimentos do empresário, acabara de aplicar 1,2 bilhão de reais na construção do Porto Sudeste da MMX, comprara 12% da LLX por 150 milhões de reais e emprestara outros 146,5 milhões ao projeto de reforma do Hotel Glória 10 aprovara. Também, financiamento de 1,4 bilhão para a termoelétrica de Pecém, no Ceará. Assim que teve chance, ao receber o empresário para uma reunião no Banco de Fomento, Coutinho atacou. Enquanto os auxiliares falavam de bilhões e expunham planos transformacionais e revolucionários, perguntou ao bilionário, o que, afinal, pretendia fazer com a Padtec. Até aquela reunião, EIC não tinha ideia do que fosse a tal empresa, mas imediatamente a colocou no rol de prioridades. Na segunda semana de junho de 2010, o empresário, Coutinho e meia dúzia de assessores embarcavam para Nova York, onde se encontrariam com o alto escalão da IBM, com quem o BNDES já conversava. O objetivo era fechar parceria com a multinacional americana para a construção de uma nova fábrica de semicondutores no Brasil, uma variedade de chips relativamente simples, para instalar em instrumentos médicos, com o aval e o financiamento do banco. A presença de EIC seria uma forma de incluir a Padtec no negócio. Acostumado a lidar com políticos, o empresário oferecera carona em seu jato, mas o professor recusara. Enquanto os executivos do Grupo X ficaram hospedados no New York Palace, os do BNDES se instalaram no hotel mais modesto a poucas quadras de distância. Apesar da formalidade no trato, os 2 dias de reuniões seriam produtivos e que, o BNDES e a IBM acertariam os termos de uma ambiciosa associação. Internamente, o empresário estabelecera a meta de investir 100 milhões de dólares na nova empresa, mas desde o início disse que não pretendia participar da gestão. Ao final da agenda, foram todos almoçar no restaurante Wolfgang's, um dos preferidos de EIC, onde se fartava com steaks e camarões, entremeados por algumas idas ao banheiro, e distribuía generosas gorjetas. O local estava repleto, mas ele não era de ficar esperando, de modo que, do nada, os garçons fariam surgir um tampo de mesa, abrindo espaço ao empurrar e reposicionar os outros clientes. Rapidamente, pois, o empresário e seus convidados encontravam-se instalados no meio do salão em festa.
Nem o fato de um garçom ter lhe derramado vinho sobre a camisa tiraria o bom humor do presidente do BNDES. Coutinho estava assim se manifestou contente por reunir dois grupos tão importantes para realizar aquele sonho. Eike se encheu de orgulho. É verdade que não conseguiria pagar a conta, porque o professor não admitia, mas isso era o de menos. Afinal, tinha motivos para celebrar a boa relação institucional estabelecida com o banco, pois a postura do BNDES evoluíra da hesitação demonstrada no episódio da Vale para a definição interna de que o Grupo X era um dos campeões nacionais a ser incentivado. Decepções como as apostas na Aracruz e na Sadia, até então consideradas pilares da tradição industrial brasileira, deram impulso decisivo a essa visão entre os técnicos do banco. Mais do que um empresário símbolo do novo capitalismo que emergia no Brasil, Eike Batista era agora alguém de confiança do BNDES, o mais poderoso banco de fomento da América Latina. Se havia tal coisa como um empresário do PT, ele sem dúvida era um deles. 2 semanas depois, em 2 de julho, ao discursar no lançamento das obras do Porto Sudeste, empreendimento na região metropolitana do Rio que obtiveram 1,2 bilhão de reais de financiamento, dos 1,8 bilhão necessários, com a instituição presidida por Coutinho, o empresário declararia: o BNDES é o melhor banco do mundo. 11 Os esforços para a venda da UX seguiam toda na segunda semana de agosto, quando Eike se reuniu com um grupo de geólogos que acabara de concluir a primeira perfuração da companhia na bacia do Parnaíba, no interior do Maranhão. E aí, como foi o teste? Muito bom, afirmaram os técnicos. Bom quanto? Quais os volumes? Ainda era cedo para saber. Mas se tudo der certo, chefe, no futuro poderemos produzir algo como 15 milhões de metros cúbicos por dia. O empresário quis saber quanto aquilo significava. Mais ou menos metade do que transporta hoje o gasoduto Brasil-Bolívia. Foi o bastante para ele, que ignorou o que os especialistas diriam em seguida, que se tratava de um chute, que ainda eram necessários novos testes para confirmar o potencial dos blocos e que, antes de saber se a reserva seria lucrativa, era preciso fazer muita conta. A Petrobras também já passara por aqueles mesmos locais no passado, mas não prosseguira com as avaliações por não considerar os blocos comercialmente interessantes. Convinha ter cuidado. No dia seguinte, Eike chegou bem cedo ao escritório para uma teleconferência com analistas e investidores da UX. Antes, telefonara para o senador José Sarney, que, além de maranhense, era um antigo aliado. Ao entrar na sala de reuniões, diante de assessores e executivos da petroleira que o esperavam de pé, anunciou com ar solene: o presidente Sarney chorou ao receber a notícia. E, aberto o sinal para a teleconferência, foi logo contando aos investidores as novidades do Maranhão. São números de Eike Batista, mas, pelas extrapolações, estamos olhando algo em torno de 10 a 15 trilhões de pés cúbicos de gás em reservas. Segundo o empresário, a estimativa 8 vezes maior que suas expectativas correspondia a meia Bolívia. 12 O frisson seria imediato. Aquilo equivalia ao triplo da produção de gás da bacia de Campos e representava 7 vezes e meia a produção do maior campo brasileiro em terra, o de Urucu, na Amazônia. Era muito, ele sabia. É uma coisa especial e podem ter certeza absoluta de que essa é uma nova província que se abre no país, assegurou, acrescentando que fizera questão de telefonar para o presidente Lula e lhe comunicar a descoberta. Assim como na entrevista à XP-TV, Eike fez questão de deixar bem claro que ganharia muito dinheiro com a venda da UX. Em sua euforia com o processo de venda da petroleira, Eike já chegara até a dizer que todos os big boys do petróleo no mundo, com exceção da BP, que passara a chamar de Big Problem por causa da explosão de uma plataforma no Golfo do México, -13 analisavam então os dados da petroleira. Aqueles seus informes periódicos sobre o processo de negociação da companhia mantinham os papéis da UX bem mais valorizados do que a média do índice Ibovespa, o que lhe era essencial, pois corroborava suas avaliações com vistas ao processo de venda da petroleira.
No mesmo dia 12 de agosto, soltaria o verbo no Twitter, sempre se esquecendo de acentuar as palavras: OXY-MPX encontra um gás na bacia do Parnaíba. Viva o Brasil, viva a inteligência brasileira. Pouco depois, mais um post: a descoberta da Oxida MPX abre uma nova fronteira em bacia terrestre, coisa que não acontecia há 20 anos no Brasil. Imediatamente, as ações da Oxida MPX, cujas termoelétricas utilizariam o gás produzido, começaram a subir de preço. Às 15h40, a alta da MPX era de 6,7% e a da OXI, de 2,1%. No mesmo momento, o Ibovespa caía 0,3%. Como quando da entrevista à XPTV, nenhuma das estimativas de EIC constava no fato relevante divulgado pela petroleira horas antes. Novamente, portanto, a Comissão de Valores Mobiliários repreenderia a companhia por carta. Mas como da outra vez, a punição tampouco iria além. Para o time do empresário, pois, estava claro que a CVM era um xerife sem pistola, um cowboy perdido no salão em meio ao tiroteio. Assim, numa reação à admoestação da autarquia, Marcelo Torres redigiu um comunicado ao mercado não mais protocolar, em que oficializava todas as projeções do chefe 14. O tal comunicado só seria divulgado 16 de agosto, 4 dias depois das declarações de EIC, quando as ações já acumulavam alta de 7,7%. A meia Bolívia de EIC surpreendeu até o presidente da República. No dia seguinte, Lula diria que considerava aquele otimismo todo exagerado. Ao tomar conhecimento da declaração, o empresário ficou inconformado. E não sossegou enquanto Roberto da Vila não marcou uma audiência no Planalto. O presidente tinha de entender quão extraordinária era a nova província de gás que encontrara. No meio tempo, obcecado por agradar ao primeiro mandatário, foi a um leilão beneficente promovido por Vanderlei Nunes, cabeleireiro da primeira-dama, Dona Marisa, e arrematou por R$ 500 mil o terno usado por Lula na primeira posse. Ato contínuo, devolveu a peça à família do presidente como doação para um futuro museu sobre sua passagem pelo comando da nação. Na mesma noite, exibindo-se ao lado da amiga ilustre, compraria ainda um Rolex do apresentador Faustão, um capacete do piloto Emerson Fittipaldi e um vestido da modelo Gisele Bündchen, entre outras coisas, num total de R$ 745 mil. Ao final, informado de que o leilão arrecadara apenas 2 milhões, decidiu dar mais R$ 2 milhões para engordar as doações, e ainda devolveu parte dos itens comprados 3 dias depois do leilão, e que desembarcava em Brasília de jatinho, com da Vila e Paulo Mendonça para um encontro de final de tarde com o presidente no Palácio da Alvorada. 16 Lula os recebeu à vontade, com as mangas da camisa social dobradas e sem assessores por perto. Ofereceu um café, enquanto os convidados se acomodavam de frente ao balcão da cozinha. O empresário então abriu seu laptop e começou a exibir as apresentações da OXI, pedindo a doutor Oio que o ajudasse a descrever as maravilhas de sua meia Bolívia. Falou também, animadíssimo, das obras de seu Porto do Açu, sempre insistindo para que o presidente as visitasse. Se Lula ainda tinha preguiça dos mapas de EIC, ou se ainda o achava um chato, não demonstrou. Ao se despedir, depois de 1h30 de papo, parecia verdadeiramente empolgado. Poxa, EIC, eu não sabia que seu grupo estava fazendo tanta coisa. É extraordinário. Ao deixar o palácio, o empresário comentaria com Mendonça: tá vendo como Lula é um cara legal? E você que não gostava do PT, hein? Vivia-se então o espectro das eleições de 2010. Tudo indicava que o pleito seria tranquilo para Dilma Rousseff, candidata de Lula, mas a campanha precisava de dinheiro e que não faria economia. Não se esqueceria de agraciar também a oposição, que mandava nos estados mais importantes do país, incluindo Minas Gerais, de Aécio Neves.
Pelos canais oficiais, saíram de suas contas R$ 1 milhão para Dilma, R$ 1 milhão para José Serra e 500 mil para Marina Silva, a grande surpresa daquele pleito. Os aliados nos estados também seriam bem aquinhoados, com destaque para os leais Sérgio Cabral, que recebeu 750 mil, e Delcídio Amaral, que levou 500 mil sem contar o Comitê Financeiro do PT do Mato Grosso do Sul, destino de outros 500 mil. 17 Além de contribuir com dinheiro, Eike também arrebanhava votos e costumava interpelar seus executivos para saber em quem votariam. Como quase todos votavam na oposição, insistia em convencer os auxiliares a aderir à candidatura petista. Confiava que Dilma seria presidente dos sonhos para as empresas X. Afinal, diferentemente do que ocorrera no passado, ele agora era um empresário do PT. Mas não só do PT. Sérgio Cabral, PMDBista, também tinha milhões de motivos para agradecer a Eike. O ciclo de boas notícias da UGS e a alta de suas ações fizeram com que ele não quisesse ter apenas dinheiro e influência. Queria ser amado, idolatrado. Seria assim desejava e projetava o maior benfeitor do Brasil, o empresário mais popular, personagem perene da vida nacional. No final de agosto de 2010, uma semana depois de um ataque de traficantes da favela da Rocinha a um hotel repleto de turistas na praia de São Conrado, ele desembolsou a primeira de 5 parcelas de R$ 20 milhões para a instalação das unidades de polícia pacificadora, as UPs, projeto que era a principal vitrine do governador do Rio na segurança pública. 18. Além da benemerência, outra atividade que dava cartaz ao empresário era sua performance no Twitter. Ainda em agosto, ele reuniu num restaurante em São Paulo 28 de seus cerca de 120 mil seguidores, entre os quais alguns, os mais fervorosos, que colocavam a letra X sobre seus nomes na rede social. Havia garotas alucinadas pelo empresário, que o chamavam de amigo e deliravam com suas respostas, sobretudo com suas lições de vida. Coisas como: se você foi infeliz no amor, pode ter inconscientizado isto e a partir daí só atrai e se interessa por pessoas que não o farão feliz, ou o fato da felicidade ser boa é unânime, mas reparem como algumas pessoas inconscientemente não se permitem ser. Não raros fãs lhe escreviam com idolatria, como por exemplo: sei que você está lendo, obrigado por me fazer sorrir, que amanhã seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Fica com Deus. O encanto dos tuiteiros com Eike era compartilhado pela mídia, que o requisitava todo o tempo. O empresário, por sua vez, dedicava uma parcela generosa de seus dias à imprensa e dava declarações que sempre rendiam manchetes, como as de que pretendia produzir carros elétricos e fabricar iPads. Acreditava no Brasil, essa era sua mensagem, e fazia propaganda do país para os gringos. Aos poucos, transformava-se numa espécie de profeta empresarial, um auto-intitulado mega arbitrador das ineficiências do Brasil. Onde houvesse espaço para ganhar dinheiro, lá estaria ele, sempre em nome da nação. Conhecedor do mecanismo de retroalimentação das notícias, tampouco se furtava dar mais e mais detalhes sobre sua vida, porque sabia que tinha mais a ganhar do que a perder com isso. No final de agosto, numa entrevista ao programa Roda Viva, na bancada comandada por Marília Gabriela, cutucou o rival empresarial Roger Agnelli, confessou à apresentadora que estava fazendo um tratamento capilar e ainda revelou aos telespectadores o quanto pagara de imposto de renda naquele ano. 670 milhões de reais. Quando lhe perguntaram se doava dinheiro aos dois principais candidatos à presidência para ficar bem com todas as correntes políticas, não se esquivou: nossos projetos estão em vários estados e não vão ficar parados por questões políticas. 19 Apesar da boa fase, o empresário por vezes ainda tinha de lidar com assuntos que o amolavam e que julgava superados. Um desses era a mal resolvida saída de Rodolfo Landim do grupo. No final de agosto,
Depois de meses tentando negociar um acordo, o ex-braço direito entrou com um processo na Vara Empresarial do Rio de Janeiro contra Eike, exigindo que o ex-chefe lhe entregasse 1% de suas participações como prometido por escrito, naquela capa de caderno 4 anos antes. 20 Caso Eceusan vencesse a parada, teria sua conta engordada em 270 milhões de dólares, quase meio bilhão de reais, o que deixava o empresário revoltado. Landim ganhara muito dinheiro, pensava. Dele, portanto, não tiraria nem mais R$ 1. O executivo recebera 165 milhões de reais nos últimos anos. Não estava satisfeito? Não, não estava. O Eike me enganou. Ele acha que pode dispor das pessoas, usar o talento delas e depois simplesmente descartá-las sem cumprir o que prometeu. Comigo isso não vai acontecer, dizia Landim a amigos na época. O amargor provocado pela lenta e longa fritura a que fora submetido não passaria facilmente. Desde que havia sido tornada pública, a rivalidade virara assunto caro aos colunistas, e os protagonistas passariam a trocar petardos pelos jornais. Anselmo Góes, de O Globo, publicou que o ex-braço direito se preparava para escrever um livro intitulado Fator X, 21, o que deixou o empresário irritadíssimo. Eike, por sua vez, dizia a jornalistas que o algoz se achava muito mais importante do que era só porque fizera um curso de férias em Harvard. Escalados pelo chefe, Godinho e Mendonça dariam diversas entrevistas sobre o ex-colega, classificando de arrogante, vaidoso e preguiçoso. Dr. Will, a propósito, repetia de entrevista em entrevista, o Landim, de cada 10 minutos que fala, 15 é sobre ele. 22 E Godinho, quando ele entrou aqui, fazia os discursos de Natal da firma. Na hora de sair, nem o boy o cumprimentava mais. 23 A disputa judicial entre ambos, embora continue até o presente momento, arrefeceu. Nos primeiros 2 anos, porém, Eike só se referiria ao ex-colaborador como gato gordo inimigo, e fustigaria qualquer um de suas empresas que soubesse ter tido contato ou proximidade com o ex-colega. Landim chegou a obter uma vitória parcial em 2011, que liberava para venda um lote de 77 milhões de reais em ações da Oxy que o empresário mandara bloquear quando o auxiliar deixou o grupo. 24 A decisão seguinte, no entanto, seria favorável a Eike. Em outubro de 2012, o Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido do Executivo, que então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. Até setembro de 2014, o recurso não havia sido julgado. Com os 242 milhões de reais que ganhou no Grupo X e com o apoio de outros investidores, Landim montou uma nova petroleira, a Ouro Preto Óleo e Gás, que levaria 5 blocos petrolíferos, 1 no mar e 4 em terra, no leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo em maio de 2013. 25 Numa das primeiras tardes de setembro de 2010, quando desceu do helicóptero no gramado perfeitamente aparado e cercado de ciprestes do quartel-general da GE, no estado americano de Connecticut, o processo de Landim contra ele iniciado na semana anterior ficara no passado. Escoltado por Roberto da Vila, sua diretora de Relações com Investidores, Andréia Pereira, Isarta, diretor de investimentos, e que seria recebido como convidado de honra. O próprio Jeff Immelt, comandante mundial da corporação, veio cumprimentá-lo. Mais de 50 altos executivos da multinacional o esperavam para um coquetel de final de tarde, montado ali mesmo, no gramado, enquanto apreciavam um dia de céu azul sem nuvens e a temperatura próxima dos 20 graus, bastante agradável para o início de setembro no hemisfério norte. Ciceroneado por Immelt, o empresário, com um de seus ternos de risca de giz e com a tradicional camisa rosa, circulou pelo lugar distribuindo cumprimentos e sorrisos. Quando o sol começou a baixar, todos foram encaminhados ao salão de conferências e acomodados nas mesas de jantar. O anfitrião subiu ao palco e tomou a palavra. Essa é uma noite muito especial. Eu trouxe vocês aqui para ouvirem o maior empreendedor do mundo na atualidade, Eike Batista.
Ser convidado a falar para uma plateia internacional não era novidade para ele. O momento e a plateia é que eram especiais. Ali estavam alguns dos maiores talentos do mundo dos negócios, o suprassumo de uma empresa símbolo do mercado de capitais americano, que sempre se orgulhou de ser a única companhia da formação original a sobreviver no Dow Jones desde a criação do índice, em 1896. 26 Os executivos da G se diziam a elite da elite do capitalismo, os brahmanes do mercado financeiro. Tratava-se de uma casta superior, que não dispensava admiração gratuita a qualquer um. Diante dessa gente distinta, no entanto, Eike inspirado, charmoso e à vontade como nunca exibiu seus vídeos e falou, por mais de uma hora, de sua visão 360 graus, do grande momento do Brasil e de seu brilhante futuro. Quando terminou, foi ovacionado. Ao embarcar de volta para Nova York, no final da noite, estava exultante. Estão vendo? Os caras me dão valor. Vocês, não. A admiração dos seguidores de Jeff Immelt garantia-lhe uma chancela poderosa. Aquilo deveria ser suficiente para calar os landins da vida e mostrar quem era, de fato, o cérebro e a alma do Grupo X. Todos tinham de saber o que se passara ali. Seu pessoal, achava, não o vendia direito ao mundo. Ainda acontecia, por exemplo, de encontrar, em suas andanças pelo planeta, algum interlocutor que, ao ouvi-lo falar das próprias iniciativas, comentava algo do tipo: seus projetos são maravilhosos. Você precisa divulgar mais isso. Pronto. Era a senha para que ficasse impaciente. Não era possível que, àquela altura, ainda houvesse alguém sem o pleno conhecimento da grandeza de seus empreendimentos. Com os papéis da Oxy escalando o Ibovespa, o homem mais rico do Brasil era alvo de grande curiosidade no exterior. Jornalistas de todo o mundo faziam fila para entrevistá-lo. Era o cara não apenas para os executivos da G, mas também para CNN, a CBS, o The Guardian e a Economist. Era, então, um dos empresários mais citados nas pesquisas do Google, o que lhe renderia um convite para participar do Google Zeitgeist, um badalado evento anual promovido pela gigante de buscas com as personalidades que encarnavam o espírito do planeta naquele momento. Com seu discurso empreendedor, sua aura internacional e seu carisma, Eike ocupava o posto de grande porta-voz empresarial do recém-adquirido status de potência da economia brasileira. Outra prova de que alcançara status de personalidade global foi o convite para a Conferência de Bilionários promovida pelo magnata, filantropo e bom vivante Ted Forstmann, que prosperara dirigindo uma firma de investimentos nos anos 1980 e se tornara conhecido como um dos primeiros a denunciar a bolha informação em Wall Street naquela época. Anualmente, Forstmann reunia as pessoas mais ricas e interessantes do mundo para um convescote em Aspen, no Colorado. Durante um final de semana, os ricaços se hospedavam num hotel exclusivo e desfrutavam de um privilegiado contato com outros figurões igualmente especiais, enquanto discutiam o futuro do capitalismo e da filantropia e prospectavam negócios. Logo ao chegar ao local em seu jato, 2 semanas depois do encontro na G, o empresário percebeu que era apenas mais um ali. O pátio do aeroporto local tinha pelo menos 30 outros aviões como aquele, que custara mais de 60 milhões de dólares. No debate de que participou, porém, o representante do Banco Central da China monopolizou toda a atenção. De mau humor, reclamando de que o painel não fora feito só para ele, Eike refugiou-se no quarto, de onde não quis sair nem para disputar uma partida de tênis com a outrora campeã Mônica Seles, ou para um passeio de bicicleta com Lance Armstrong. Só no jantar, instalado na mesa do anfitrião Forstmann, entre Carlos Lin e uma linda executiva alemã chamada Nicole, o empresário se sentiria de fato especial. Naquela noite, descontraído, circulou entre pessoas como o ex-presidente do Banco Central americano Alan Greenspan, o dono da Amazon Jeff Bezos e o cineasta George Lucas, com quem teve um diálogo sui generis. Por que você não faz um filme no Brasil? Perguntou Eike.
Só faço filme sobre outras galáxias, respondeu Lucas. Mas o Brasil é uma outra galáxia e o cineasta, encerrando o papo, entre risadas, é verdade, é mesmo. Eu já fui ao Carnaval Carioca, 27 no dia seguinte, embarcou em seu jato rumo à Coreia do Sul, onde faria aquilo de que realmente gostava, fechar a venda de mais uma fatia da MMX, para a Trading SK Networks por 700 milhões de dólares. 28 Projeto Sagitário, batizado em homenagem a uma boate de striptease de Belo Horizonte chamada Sagitários. Fora negociado durante meses pelos executivos e banqueiros do Grupo X e era essencial para o combalido caixa da mineradora. Nas palavras do empresário, pavimentava o caminho para a Coreia, onde ainda pretendia captar muito mais recursos e novas parcerias. Voltaria para o Brasil passando por Paris, cidade em que tinha um encontro marcado com a nova amiga Nicole. Sua prioridade nesse terreno, porém, era ainda Flávia Sampaio. O último ano e meio do relacionamento havia sido tumultuado. Tudo começara no início de 2009, com uma crise que beirara o escândalo, poucos meses antes. Embora consciente da vida atribulada do namorado, ela passara a ter alguns ataques de ciúmes ao perceber que nem todas as ausências dele tinham a ver com negócios. E, num sábado de verão, decidiu tirar suas desconfianças a limpo. Junto com a mulher de um executivo de quem se tornara amiga, e que era funcionária da área de informática do Grupo X, entrou no escritório de Eike e conseguiu, por meio de uma senha padrão, ter acesso aos e-mails de uma das secretárias do empresário. E o que descobriu a deixou possessa. Entre agendas e compromissos de trabalho, havia uma boa quantidade de catálogos virtuais com fotos de garotas de programas de diversos locais do Brasil. Em algumas mensagens, as próprias meninas e seus agenciadores perguntavam à secretária se o cliente gostara do atendimento e se colocavam à disposição para novas aventuras. Com cópias de tudo aquilo nas mãos, Flávia ameaçou fazer um escândalo de grandes proporções. Acalmá-la exigira de Eike de seus pretórios, alguns dos quais acionados em caráter de emergência fora do país, esforço digno de um hipo. Até mesmo familiares da moça foram envolvidos na operação, que acabaria com Flávia instalada em um confortável apartamento na orla de Ipanema, com um novo carro esporte na garagem, com promessas do empresário de abrir um negócio próprio para ela e, claro, com juras de amor eterno. Aquilo representava um upgrade em comparação ao acordo que tinham havia 2 anos, desde 2007. Tratava-se de um documento em que declaravam não serem casados nem terem uma relação de união estável. Eram apenas namorados, e, se o namoro terminasse, ele se comprometia a pagar R$ 1 milhão à moça. 29 Em decorrência do novo acerto, feito apenas informalmente, Flávia ganharia, em outubro de 2010, uma clínica de beleza para administrar a Beaux, um amplo e luxuoso centro de tratamentos estéticos que oferecia spa, champanhe à vontade e serviço de manicure a R$ 90. O empreendimento, que consumiu investimentos de R$ 15 milhões, mas nunca deu lucro, fecharia de forma repentina em fevereiro de 2012. Ela, porém, não precisava se preocupar, pois seu namo, como o chamava, bancaria tudo. Nessa mesma época, aliás, seu escritório de advocacia o Sampaio, Morrison e Company Advogados Associados foi contratado formalmente para prestar serviços a todas as companhias do grupo. Recebia, de cada uma, cerca de 20 mil por mês fixos, que podiam aumentar a depender do tipo de assessoria prestada. Embora financeiramente insignificante perto da pujança das empresas X na bolsa, aquele era um privilégio que nenhum outro assessor jurídico do grupo tinha. No dia 15 de outubro de 2010, as ações da OGSI atingiram seu maior valor histórico, vendidas a R$ 23,27. O apetite dos investidores para comprar Brasil e petróleo era tanto que, no final daquele mês, outra companhia de óleo e gás sem qualquer reserva, formada por ex-executivos da Petrobras, estrearia na Bovespa com sucesso.
A HRT, presidida pelo geólogo Marcio Melo e assessorada por um banqueiro canadense, o bom e velho Mike Vitton, que ajudara Eike tantas vezes no passado, captou então 2,6 bilhões de reais na Bolsa Paulista em seu primeiro dia de pregão. As empresas X, porém, tinham um diferencial: as pessoas queriam comprar Eike Batista e ele aproveitava aquela sanha para fazer girar a roda da fortuna com seus anúncios bombásticos. Sempre que aparecia uma chance, afirmava que se tornaria o homem mais rico do mundo. Estabelecer até um prazo para cumprir a meta 2015-31 e, mesmo quando nada falavam por ele. Um dos balões de ensaio divulgados na época dava conta de que investiria no trem-bala. Outro, que fundaria um partido político. Este último boato não procedia, embora tivesse, sim, alguma relação com a realidade. Nos últimos tempos, Eike e Lula vinham estreitando laços e conversando mais a miúde. O presidente já vislumbrava como seria sua vida fora do governo e o empresário tensionava convidá-lo a fazer parte do conselho de alguma de suas empresas, ideia que contava com opositores fortes dentro do grupo X e que acabaria não se realizando. Num desses papos, Lula perguntou-lhe sobre o que faria depois que alcançasse a meta de ser o homem mais rico do mundo. Já pensara em ser candidato a presidente do Brasil? Até então, Eike nunca havia considerado a hipótese, mas ficou tão encantado com a possibilidade que decidiu testar seu apelo em encontros com pessoas que julgava entendidas da política. Chegou até a comentar que poderia ser uma espécie de Sebastián Pinera, então recém-eleito mandatário do Chile, que era também um dos principais empresários do país, acionista da companhia aérea LAN e do canal de TV Chilevisión. Apesar de o sonho ter povoado sua cabeça, Eike nunca levou a coisa adiante, até porque não haveria tempo para isso. Já outro projeto antigo, o de ter a própria TV, avançaria um pouco mais. A ideia lhe ocorreu logo que começou a se tornar conhecido. Ele não gostava de ser retratado como um aventureiro e considerava tal abordagem, vez por outra adotada pela imprensa, um fator prejudicial ao desempenho das ações X na bolsa. Se tivesse o próprio veículo, pensava, poderia trabalhar por mudar essa imagem. No passado, já aventara montar um site, depois um jornal, mas nada se desenvolveu. Ultimamente, havia voltado a considerar o projeto depois de saber que o SBT, a Rede TV, e o Estadão se encontravam em situação financeira difícil. Estava disposto a gastar até 200 milhões de dólares na empreitada e resolveu convidar um jornalista amigo para auxiliá-lo, que o alertou. Eike, se você está pensando em comprar uma TV para dizer só o que você quer, vai fazer um mau negócio. Há um grande risco de acabar apanhando mais ainda. Eike, contudo, não era de desistir fácil de uma ideia. Se tantos empresários tinham seus próprios canais de TV, por que não ele? Durante meses, manteve contatos com a direção do Estadão, com a cúpula da Rede TV, e com executivos do SBT. Achou a Rede TV muito endividada e cara para a pouca audiência que alcançava. O Estadão, por sua vez, tinha público limitado. Seu alvo preferido, pois, era o SBT, mas Silvio Santos sequer quis recebê-lo. A conversa se daria entre dois emissários de Eike e auxiliares do Homem do Baú, que se comportaram com indisfarçável fastio, certos de que o flerte não passaria dali. Como tudo no grupo X, entretanto, a iniciativa vazaria e viraria notícia, enquanto Silvio Santos fazia uma mensagem chegar ao empresário: se ele pagar os 2,5 bilhões que estou devendo, é claro que vendo 32 desta vez. No entanto, nem mesmo os mais bajuladores o estimularam a ir em frente. José Sarney, ele próprio dono de uma concessão de TV, disse a Eike que, se insistisse na ideia, acumularia inimigos. Até Roberto da Vila, seu principal conselheiro para o assunto, trabalhou contra. Sem que o chefe soubesse, procurara João Roberto Marinho e lhe avisara sobre os planos do empresário. Os donos da Globo então convidaram Eike para uma conversa na sede da empresa, no bairro carioca do Jardim Botânico.
Conduziram-no por uma visita às redações dos telejornais, fizeram elogios às suas iniciativas, mas, quando entraram no tema mídia, foram gentilmente enfáticos. Disseram que não achavam um bom movimento de enveredar por aquele ramo e argumentaram que ele, como empresário, ficara muito grande para se tornar dono de um grupo midiático. Seriam, segundo avaliavam, muitos interesses entrelaçados, a vida dele só se complicaria. O empresário entendeu o recado. Quando se recolhia seus pensamentos, uma preocupação lhe perturbava a mente. O ano se aproximava do fim, outubro já ia adiantado, e ainda não conseguira vender a Oaks. Em maio, a Senoshin havia adquirido 40% do campo de Peregrino, na bacia de Campos, da norueguesa Statoil 33 mais cedo naquele mês de outubro, e depois de muita tergiversação com o Grupo X nos bastidores, a Sinopec fechara a compra de 40% dos negócios da espanhola Repsol na América do Sul por 7,1 bilhões de dólares menos 34. Exatamente a cifra que os representantes da empresa chinesa, em março, no jantar com o empresário no M.R. Lan, disseram que investiriam no continente. Durante algum tempo, contudo, os banqueiros de Eike ainda alimentaram a ilusão de que a Sinopec mantivesse interesse em algum negócio com o grupo. Logo ficaria claro que não. Os chineses não estavam dispostos a desembolsar o preço pedido pela petroleira. Nem eles, nem ninguém.